Uniso! Vamos começar agora o nosso podcast Filosofia. E é um prazer para começar mais uma edição do nosso programa, o grande, o magnífico, o maravilhoso Paulão! Bom dia, João. Bom dia, Uniso. Boa tarde para quem tá assistindo de tarde. Boa noite para quem noite tá assistindo de noite. Puta, que legal! Tem que dar. E quem vem de madrugada? Boa madrugada. A pergunta que não quer calar. Você chegou hoje cedo na faculdade? Hoje eu cheguei. Hoje eu não me atrasei, mas eu fui me apresentar no show de talentos. Que legal! Ficou legal isso daqui? Nossa! Ficou. Nossa, parece que é o toque da filosofia, não é? Que a gente, Platão e Aristóteles se cumprimentavam assim. Eu acho que as pessoas se reconheciam pelo estralar de dedos, você não acha? Eu acho. Eu acho que quando, né, a pessoa andava por aí e fazia assim, a gente falava, Você pode ver, ó. é um filósofo. Você pode ver que quando as pessoas têm ideia, elas falam, tem uma ideia. Eu tenho certeza. E para estralar o dedo junto com a gente, nosso querido amigo, irmão, filósofo, representando hoje o curso de filosofia aqui da Faculdade Uniso, nosso grande amigo Vitor França. Bom dia, Vitor. Nossa Senhora. Tá animado, Vitor? Cada vez mais. Estrala o dedo, por favor. Filósofo. É um filósofo. É um filósofo. Deu pra perceber Deu pra agora. perceber que é filósofo. Dá pra ver que tem toda a sabedoria, né? Em treinamento. Em treinamento, lógico. Sempre estamos, né? É um filósofo de Porque informação. a pessoa que se diz sábia nunca é Nunca é o quê? sábia. Só sei o que nada sei, né? Já dizia. É muita filosofia Já envolvida dizia no um nosso filósofo programa, aí, né? só sei o que nada sei. Esse programa já começou com umas Com coisas profundas. nível, lógico, Sim. pensamentos filosóficos, né? É o que a gente está fazendo aqui. E lembrando que o nosso podcast é o projeto integrador aqui da Faculdade Uniso, né? Do nosso curso de filosofia. E para começar o nosso programa, Paulão, faça a primeira pergunta, por favor, para o nosso magnífico Vitor. Eu queria saber por que a filosofia e como a filosofia vai abranger o seu conhecimento. Eu diria que o motivo que me atraiu para o curso de filosofia foi eu gosto de entender as coisas. E gosta de ler também, né? Isso também. Mas principalmente de entender as coisas, entender o mundo, entender como as coisas funcionam, né? E a área mais ampla para isso é a filosofia, porque ela não se presta a limites de conhecimento, até porque ela não é uma ciência, né? Então ela se permite mais liberdade na hora de refletir sobre as coisas. Você tem menos limites teóricos, Menos barreira, né? menos barreiras do conhecimento em si. Porque ela não se presta a ser estanque, né? Como a biologia se presta a ser estanque, a física. Embora a gente tenha certos pensadores que consigam quebrar essas barreiras e misturar o conhecimento e criar uma coisa nova. Mas no que tange abranger o conhecimento, como você disse, né? Por que você acha que tipo, a filosofia abrange o conhecimento? Porque ela te ensina a perguntar. Pra mim essa seria a melhor resposta. Ela te ensina a perguntar. Ela não te dá a resposta, ela te dá como eu pergunto. E daí você trilha sozinho o caminho pra achar a resposta. E eu Tipo um erudita. Sim. Você aprende a perguntar para procurar a sua resposta. Porque tudo que se presta a dar respostas prontas, geralmente é enganoso. Geralmente ele está querendo te convencer de alguma coisa e não te ajudar a ver o mundo como ele é. E para você, Paulo? Como a filosofia pode abranger aí na sua vida aí? Eu acho que o negócio do saber perguntar o porquê, como o Vitor disse, é muito bom, mas eu veria mais como uma forma de entender o pensamento ou saber como pensar. Porque existem pensamentos errôneos, existem formas de pensar errôneas, e eu queria, uma forma que eu pensasse de forma não correta, mas de forma que eu soubesse o que eu estivesse pensando e que entrasse no nosso mundo contemporâneo uma forma de pensamento não concreta, mas um concreto maleável, sabe? E é muito bom você falar sobre isso, né? Porque lembrando que
ambos aqui vocês irão lecionar filosofia, né? Ir para o mundo afora. Para quem não sabe, eu sou seminarista, né? E estudo filosofia, né? Para poder me passando, né? Pela filosofia, porque é um dos planos, vamos dizer assim, para você ser padre, né? Um dos requisitos, uma das etapas, né? Obrigado. E eu faço filosofia com muita alegria, com muito empenho mesmo, porque eu acredito que a filosofia ela vai me ajudar para realmente abrir esses questionamentos, essas perguntas, mas também que eu possa levar para o povo de Deus esses questionamentos, levar essas respostas, né? O nosso professor, né, o Rodrigo Barque, ele fala muito na sala de aula que por mais que vocês seminaristas não irão lecionar dentro da sala de aula, mas vocês irão lecionar para uma igreja, né? Vocês irão levar um pouco da sua experiência, levar um pouco do ensino nas missas, onde você passar, né? Então, para mim, um padre, ao mesmo tempo que tem que levar o amor de Deus para as pessoas na sua missão, na missa, em cada coisa que ele faz, ele também tem que levar a sua sabedoria. E a filosofia traz muito dessa sabedoria para que eu possa, e vocês, né, todos nós possamos levar, né, dentro da sala de aula ou dentro da humanidade esse questionamento para as pessoas falarem, olha, é diferente, vamos fazer a mudança, né? Então eu acredito que é um pouco disso também, Se né, você Paulo? não fosse seminarista, você escolheria também filosofia? Olha, boa pergunta essa para mim. Não estava preparado, hein, Paulo? Mas vamos lá. Quando eu não estava no seminário, na verdade eu fazia a faculdade de Direito, né? Eu queria entrar para a área jurídica. Na verdade eu queria, depois do Direito, terminando, prestar o concurso para delegado, né? Tendo em vista que eu já estagiei, Imagina o João né? de delegado, Já que legal. pensou, gente do céu, que coisa, porque quando eu fazia Direito, antes de entrar para o seminário, eu estagiei na delegacia seccional lá da minha cidade, que é Itapetininga. O João com aquele colarzinho de delegado, uma arma na cintura. Eu não ia levar a sério. Que coisa, Ia não? ser engraçado. Mas era isso que eu pretendia. Mesmo assim, foi muito bom sua pergunta, porque eu gostaria de fazer filosofia depois da faculdade de Direito, para me aprimorar nos meus pensamentos. Você realmente gostaria? Eu gostaria. É um curso que, assim, abrange muita coisa, porque eu acho que, independentemente da profissão que você escolha aí afora, você tem que ter a mente aberta, você tem que questionar, você tem que correr atrás dos seus direitos. E vocês não sabem o quanto a filosofia ajuda nesse ponto. Ajuda muito. Sim. Então, independentemente do que eu fosse fazer, como fazia o Direito, eu queria depois dar uma pincelada, né, na filosofia. Nem que seja autodidata, mas você queria. Sim, nem que seja autodidata. E você chegou a estudar filosofia do direito na faculdade? Estudei, né, essa parte, a filosofia do direito eu estudei sim, gostei muito. Eu acho que Paulão e Vitor, eu creio que nós não podemos ficar parados, né? Sim. Acho que a gente sempre tem que correr atrás para melhorar, né? O Vitor mesmo em nossas conversas já falou várias vezes, né, que quer estudar, continuar estudando. Paulão também. Eu mesmo, depois de me ordenar padre, pretendo fazer faculdade de psicologia. É uma coisa que eu quero muito fazer, porque eu acredito que também vai me ajudar para eu continuar ajudando o próximo. Eu quero muito fazer psicologia. Sim. Porque eu quero me especializar em psicopedagogia. Nossa, que legal. Que legal. Psicopedagogia é muito bom. Você vai ter muito trabalho pela frente. Vou. Sim. Eu sei. Eu vou fazer uma pergunta pra você também, João. Nossa, inverteu os papéis. Faça lá, irmão. Além do amor de Deus que vem da sua religião, né, da sua experiência com a sua religião, você acha que a filosofia te dá um amor pela humanidade? Nossa, muito boa essa pergunta. Eu vou responder para você. Realmente, eu tenho um pensamento assim, que é a mesma questão que a gente está estudando na aula de filosofia medieval, né, com o professor Anderson. E
a pergunta que teve, né, para nós na prova agora, né? O que, e eu vou usar isso para lhe responder, sobre a razão e a fé. Para mim, a razão e a fé, elas têm um perfeito diálogo. Para mim, elas têm um perfeito diálogo. Porque a partir do momento que a razão, ela conversa conosco e ela nos mostra a realidade na qual nós conseguimos enxergar, a partir do momento que nós não conseguimos enxergar, a fé supre e a fé começa a conversar junto conosco. Então a fé nos mostra aquilo que eu não consigo ver, porém eu consigo sentir. A mesma coisa do amor de Deus com o amor da humanidade em filosofia. É um pleno diálogo. É um pleno diálogo. Porque ao mesmo tempo que eu não posso ser egoísta, porque quando eu conheço o amor de Deus pela primeira vez, eu não posso ser egoísta a ponto de guardar só para mim, eu tenho que levar para a humanidade. Mesma coisa, vocês como professores e eu como padre, eu vou ter que pegar esse amor pela humanidade, toda essa sabedoria e levar para quem mais precisa. Então, para mim, é um pleno diálogo. É aquela famosa frase, né? O sábio é quem leva o conhecimento, quem guarda para si é só um egoísta alimentando o próprio ego. Com certeza, com certeza. Mas, né, eu agora, ouvindo tudo isso, tá muito gostoso nessa nossa conversa. Eu tenho mais uma pergunta para você, Vitor. Vitor, o que mais aflige na sua presença no mundo, no dia de hoje? Assim, você vendo agora realmente no seu olhar filosófico, porque eu tô vendo um mundo totalmente diferente antes da filosofia, agora no curso de filosofia. Então, desde o início, nossa, abriu o seu olhar para o mundo em filosofia? Antes, para mim, filosofia era uma busca intelectual. Mas depois de começar esse curso, dá para perceber que ela é mais do que isso. Ela não é só uma atividade intelectual. Você precisa se permitir sentir o ambiente, percebê-lo com todos os seus sentidos, por assim dizer. Você tem que sentir ele, você tem que escutar ele, você tem que ver ele. Não é só um exercício imaginativo que a sua mente racional faz. É uma realidade que você experimenta, que você tem que mergulhar nela para compreendê-la. Sim. Realmente. Para você, Paulo? Eu entrei na filosofia porque eu sempre quis ser professor, né? Em primeiro lugar. E a filosofia é minha matéria preferida da escola. Sempre foi minha matéria preferida da escola porque a filosofia muito na escola, pelo menos, sempre me deu muita liberdade para me expressar, para me expor. Então, eu acredito que, vendo o mundo de hoje como ele é, acredito eu que as pessoas precisam saber como raciocinar o mundo. Porque se continuar o mundo como ele é... Não vou criticar o mundo como ele é, mas se continuar o mundo como ele é, você pode ver que as pessoas estão cada vez mais distantes do pensamento, indo cada vez mais para um lado... Não sei como posso explicar, mas para um lado mais material, assim, sabe? Eu acho que, tipo assim, a falta de pensamento, a falta de sentimento é um bagulho que pega muito na sociedade atual. Você não diria que isso daí a gente desaprendeu a estar no mundo? Porque a gente só fica na nossa própria bolha hoje em dia? Eu não diria que a gente... Nossa bolha de mídias sociais, do nosso círculo, a gente não está no mundo, a gente não se vê como uma parte do mundo. Tá, isso sim, a gente não se vê como parte do mundo, mas a gente está incluído no mundo, nem que seja em formato de bolhas, na minha opinião. Porque, tipo assim, a gente pode até se fechar numa bolha, mas essa bolha está incluída num contexto social já. Essa bolha já está incluída no contexto social, mas é um contexto social restrito, porque sim, a gente não vai até o fórum público, por assim dizer. O fórum público virou privado só. Sim. Eu coloco mais ainda, né? Eu acredito que a partir do momento que a filosofia, sempre gostei de filosofia também na época do colégio, embora a filosofia não é tão tratada como ela deveria ser, né, nos colégios aí afora, filosofia, né? Um pouco, né? Filosofia na escola é autor, citação, prova. Autor, então, citação, sim, prova. sim. Autor, citação, prova. Sim. Em nenhum momento a filosofia na escola ela é Sim, tratada sim. como realmente um pensamento, um sentimento. Sim. A filosofia na escola é tratada para você fazer uma prova e pronto. Sim. E então, como, né,
estava dizendo, embora não sendo muito bem tratado, eu aqui em filosofia agora, eu consigo ter um olhar totalmente diferente, né? Você falou realmente do mundo, né? Infelizmente, muito de nós estamos nos fechando, né? Realmente, né? Com a situação do mundo afora, todas as notícias que vemos por aí, todas as mídias sociais que nos prende, né? E às vezes parece que não saímos daquilo. Porém, depois de quando eu entrei em filosofia, embora eu continue, né, vamos dizer assim, no mundo, mas eu consigo compreender, eu consigo ter um olhar diferente. Então, eu acho que nós que devemos levar esse conhecimento da filosofia, falar assim, ó, filosofia, ela não está aqui para tirar o mundo de você. Mas a filosofia está aqui para te ajudar a pensar naquilo que você vê e escuta. Então, eu penso assim, eu li um livro ano passado, que é a encíclica do Papa Francisco, Cristo Vivit, e nesse documento dizia que a igreja não está aqui para tirar seus sonhos. A igreja não está aqui para ancorar você e sua vida. A igreja não está aqui para te tirar do mundo. A igreja está aqui para te ajudar a sonhar. A igreja está aqui para te ajudar a viver. A igreja está aqui para te ajudar a olhar. Olha, é o mundo, mas vamos viver de maneira certa. É a mesma coisa da filosofia. A filosofia está aqui para te mostrar que aquilo que você vê, aquilo que você olha, você pode ter um olhar diferente. Você pode escutar de outra forma. Você pode, dessa vez, eu estou vendo um vídeo assim, agora. Amanhã, com a filosofia, eu posso ver esse mesmo vídeo e falar, caraca, que negócio diferente, né? Quando eu vejo filme hoje em dia. Sim. Eu fui ver um filme infantil, eu fui ver robôs, filme infantil, animação infantil. Fiquei tipo, nossa, olha a mensagem que o filme passa, tipo, você vê que tem uma mensagem muito anticapitalista no filme, sabe, tipo, porque o filme em si, eles querem, tipo, padronizar todos os robôs. Aí vem os robôs pobres e falam, não, vamos destruir isso. E destroem o capital. Eu acho isso incrível. Se você vê Vida de Inseto, é o Capital de Karl Marx inteiro. O Paulo já tá vendo aquele amigo chato, que ele não consegue mais parar de filosofar toda vez que ele assiste alguma coisa. Eu ainda vou realmente. Eu ainda vou virar esse tipo de amigo que só vê filme Nossa, mas esses dias mesmo eu tava vendo, né, na mídia social, vídeos, né, engraçado, eu gosto de assistir, né, pra relaxar até um pouco. E eu tava vendo um vídeo na qual apareceu um desenho, né, o desenho do gatinho e do ratinho lá, né. Tom e Jerry. Não sabia se eu podia falar o nome, por isso que eu falei do gatinho e do ratinho, mas... Então eu tava vendo um dos stories lá e apareceu o Tom e o Jerry, né? Em uma das cenas que, quando criança, a gente não entende, né? Que mostra, né, chegando na porta do céu, um trem dourado, né? E vai aparecendo como cada um morreu entrando pela porta e a gente vê aquilo, né? Passa despercebido. E esses dias eu assisti e falei, gente do céu, olhe o que esse desenho tá passando. Isso não é um simples desenho. Se você olha os desenhos hoje em dia, ele tem totalmente uma crítica social, cultural, econômica. Não todos, mas alguns têm. E às vezes a gente não consegue parar para pensar. Às vezes nós estamos tão alienados, né, com o mundo, com o cotidiano, que a gente não consegue parar essa cena e olhar, nossa, eu tenho que mudar. Olha aqui, olha o que está acontecendo. Mas de uma maneira ou de outra, você acaba absorvendo isso, porque essas pessoas que também produzem esses desenhos, esses filmes, elas não necessariamente estão conscientes de que elas estão colocando isso. O robôs. O cara provavelmente não tinha nem consciência do que ele estava fazendo. Ah, certeza que tinha. Não lembro o nome do roteirista de robôs, mas não é o... O roteirista podia até ter, mas tipo o diretor. Ah, tá, justo. Não é a equipe inteira. Sim. Que tem a consciência do que está acontecendo, do que ele está fazendo. Até porque se tivesse, os investidores tinham cortado o dinheiro. Sim. Porque isso não é o tipo de coisa que atrai a nossa perspectiva capitalista.
Sim. Olha, eu tava esses dias mesmo, não sei se vocês viram, lançou faz pouco tempo, né? É, um vídeo que eu assisti também na mídia social de um coelho. E é um coelho. Desculpa. Não, não foi nada. É um coelho de animação, né? Que ele faz esse curta-metragem, faz uma crítica ao uso do coelho, ao uso dos animais nos testes, né? Aí afora, cosméticos Sim. e tudo mais. E mostra o coelho, né? Assim, ai, eu agradeço, né, de ter os testes, né? Porque se não fosse os testes, eu estaria correndo aí no campo afora, não estaria com emprego trabalhando aqui, né? E mostra todo o processo que ele passa, tudo, e você olha aquilo e fala, meu Deus, né? A gente tem que acordar um pouco, né? E a filosofia ajuda muito isso, porque eu tô falando desse desenhinho em questão desse curta-metragem. Porque mostra o quanto nós, na filosofia, podemos ir ao mundo afora e falar, realmente tem que ter essa Esse crítica. curta-metragem mostra muito da exploração também, né? Sim, com Porque certeza. o coelho prefere ficar numa fábrica sendo explorado do que correr livre pelo campo. Sim, Porque ele acha que a liberdade é o trabalho. É o trabalho, Sim. exato. sim, sim. Paulão, faça outra pergunta para nós, por favor. Eu queria saber quais foram as suas inspirações e por que elas em si. Olha. Eu não acho que eu consiga definir inspirações. Porque é uma mistureba na minha cabeça de vários autores. Nietzsche, Aristóteles, Platão, Sartre. Não tem um que pega mais? Tem uns que pegam menos, tipo assim, eu não vou muito com Sartre. Porque, nossa, ele é muito pessimista pra mim. Sartre, né? O Nietzsche, pra mim, ele parece um pouco filosofia de velho, mas eu tô ficando velho, né? Então eu tô... O meu único problema com o Nietzsche é a misoginia. Mas daí o Lovecraft, que É. racista, misógino, ficção, né? Mas ainda tem um quê de filósofo no Lovecraft. Mas eu não acho que eu conseguiria definir, esses 3 filósofos aqui são a minha maior influência. Eu não diria isso, porque eu leio... Aqui na faculdade eu já comprei o quê? Uns 30 livros. Nossa. Tudo de autor diferente. Sim. Então não é fácil definir eu sou espinosista, eu sou não sei o quê. Eu vou lendo o que vai aparecendo. Mas tem algum, na sua opinião, que mais se adequa à realidade hoje em dia? Eu acho que a nossa realidade é tão multifacetada que você não consegue mais olhar para ela do ponto de vista de apenas um sistema de pensamento. Você precisa de múltiplos para conseguir dar conta dela. Mas por que você decidiu fazer esse estudo tipo mais abrangente de um todo do que focar em apenas um? Porque eu odeio a ideia de um especialista. O especialista, para mim, ele acaba sendo um problema. Porque quanto mais você sabe de menos, né? Porque você vai ficar sabendo cada vez mais de menos. Você fica bitolado naquilo. Se você olhar um físico falando, um físico, sei lá, de física quântica, você não entende o cara. Não mesmo. Ele tem um dialeto próprio. Esse cara não consegue levar o conhecimento dele pro mundo. Porque ele fala um outro idioma. Ele perdeu o contato com o mundo. E é a mesma coisa com quem estuda demais qualquer coisa. Você acaba ficando preso num sistema com seus próprios termos, suas próprias crenças, e você não consegue dialogar com as outras áreas do conhecimento, por exemplo. Então eu acho que é por isso que eu não gosto da ideia de ser um especialista de um assunto. Eu gosto de saber o máximo possível do máximo possível de coisas. Isso não sobrecarrega seu cérebro, não? Sobrecarrega, mas é o preço que você paga, né? Então você acha, tipo, justo sobrecarregar o cérebro por isso? Você vai sobrecarregar também virando um especialista? Porque não é como se a academia fosse te perdoar por... hoje eu tô com preguiça. Não. Você tem que se forçar. É uma autocobrança de ficar produzindo artigos, né? Nossos professores já comentaram sobre isso. Uhum. Sim. É produzir artigo igual doido, é ler igual doido, só que dentro de uma área muito específica. Então por que não me divertir fazendo isso numa área mais ampla? Lendo sobre história, sobre filosofia, lendo ficção.
Jogando RPG. Jogando RPG. E é uma verdade, não? O Vitor, ele ama comprar um livro, não? O Vitor, pra quem não sabe também, ele senta do meu lado, né? Na sala de aula. E daí, quando o professor fala algum livro... Ele já tá na Amazon comprando Ele já tá... O professor fala bem assim, a palavra, vou indicar um, ele já tá Ele já tá no na aplicativo. Ele já tá no aplicativo de livro. Daí o professor fala um, ele, carrinho. O professor fala outro, carrinho. Outro, carrinho. Daí o professor falou 5, 6 livros, ele comprou. tudo no carrinho. Depois no final, ele já, já comprou todos os livros já, né? Mas assim, realmente muito bom, porque o mundo ele está cansado, eu acredito, da mediocridade. Então eu penso que se tem pessoas que são motivadas, né, como o Vitor mesmo, nesse sentido de estudo, nesse sentido de pegar, estudar, correr atrás, porque o Vitor fazendo isso, ele vai pegar e vai na humanidade e vai pegar as pessoas e, sabe, levar esse conhecimento, tornando... Acho que o Vitor né? vai ser um ótimo professor. Isso com certeza, tenho certeza também disso, né? Mas uma coisa que eu pego e já elenco aqui a outra pergunta, que é, né? Estamos fazendo, né, o projeto integrador aqui, né? Que é sobre sócio transformador. E eu pergunto para você, Vitor, para você, Paulo, e para mim também, né? Você acha necessário essa transformação na sociedade? E eu já elenquei essa pergunta porque nós estamos falando realmente, né, de um mundo que está precisando, né? E qual a transformação que você vai fazer no seu ponto de vista para a humanidade aí afora? O que eu vou fazer que vai mudar a humanidade? Qual transformação que você espera na sociedade? O que a sociedade precisa de transformação, você acredita? Ser mais humano. A gente tá ficando cada vez mais técnica. A gente abandona cada vez mais o que nos faz humanos. Música, poesia, literatura. Ela vira tudo um produto, vira só uma técnica. Ela deixa de ser um sentimento, alguma coisa que a gente produz porque a gente ama. Ela vira um negócio... Você vê muitos artistas, né? Eles começam fazendo o que amam, daí começa a fazer sucesso, aí acaba virando uma fórmula. Eles ficam com medo de inovar. A Marvel, adoro o filme da Marvel. Mas é uma fórmula. Tá ruim. Tá bem ruim. Porque a gente cansou da fórmula. Sim. Porque antes era legal. Agora a gente cansou, a gente quer inovação. Só que é muito caro fazer um desse. Então eles querem garantir o retorno. E daí Eu eles gostava ficam de com medo, todos né? os filmes da Marvel também. Eu também gosto de alguns filmes da Marvel. Mas eu acho assim que às vezes nós estamos robotizando tudo, né? Tá vendo uma tecnocracia. Sim, mas Exato, eu sim. acho que isso é com toda a humanidade, né? Então, nos ramos... Sim, a gente fica querendo enfiar técnica onde não necessariamente precisa dela. sim, Tem certos lugares que é pura técnica mesmo. sim. Mas, por Tem exemplo, certas áreas também, né? não, então, pura técnica, mas quando você vai falar de um quadro, Você não vai ser humano na hora de fazer uma cirurgia. mas quando você vai falar de um quadro, de um livro, você tem as suas técnicas para não ficar horrível o que você está criando, mas às vezes a pessoa tem aquele estalo e ela quer fazer um bagulho diferente. Pode ficar horrível, pode ficar magnífico. Mas o que eu digo Pode nessa agradar, questão. pode não Sim, agradar. mas o que eu digo nessa questão de robotização, que às vezes nós estamos, sabe, tão assim com a rotina, com a pressão, com o trabalho, né? Agora nós estamos aí na sociedade, eu estava lendo sobre uma síndrome que tem aí, né, agora, né? Já existia, mas agora ela está mais em foco, né? Que é a síndrome de burnout, né? Burnout. Que é a questão Burnout é uma síndrome? dessa pressão, desse trabalho, essa pressão psicológica na carreira, e que hoje as pessoas estão, né, parecendo
um robô trabalhando, né? Digo professor acorda, vai trabalhar, vai dar aula, vai embora e por aí vai. E às vezes, digo até por mim, quantas vezes eu não estou servindo na missa e tô fazendo tudo isso porque pega o cálice, leva a âmbula, abre o missal, página 500, página 200, você faz tudo no automático. Às vezes, quantas vezes estou na robotização e eu não estou vivendo a missa? Quantas vezes um psicólogo apenas está escutando e não está ouvindo né, verdadeiramente para ajudar a pessoa? Tá escutando, mas não tá ouvindo. Com certeza. Até da questão do médico, a gente falou, não é humano. É humano sim. Quantos médicos aí, por mais que amem a profissão, hoje, tá bom, apendicite, abre aqui, corta aqui, pinça aqui, tira, boa. Né? Então, o quanto a nossa sociedade, ela tá robotizada. Eu acho que o que... É porque você não consegue sobreviver de outra maneira mais. Exato. Sim, sim. Porque o nosso sistema econômico, ele não te deixa mais ser uma pessoa. Sim. Você tem que ser uma máquina. Você tem que produzir igual uma máquina, senão você fica para trás. Sim. Se você não produz, você não é contratado, né? Sim, sim. E, né, pegando também essa pergunta que eu tenho para todos nós agora, para já ir finalizando também o nosso programa de hoje, que tá muito bom, tá muito legal, mas nosso tempo, né, se a gente pudesse, ficávamos aqui falando, né, o dia todo, que teria conversa, né, Paulo Vitor? Mas nós temos que ir adiantando e eu tenho a última pergunta. Vitor, Paulo, a filosofia pode mudar o mundo? Eu vou ser bem clichê. A filosofia muda pessoas. E as pessoas vão mudar o mundo. Eu ia falar a mesma coisa. Você Eu tá também. lendo meu pensamento. E agora, se ele já falou o que você e eu também ia falar, o que nos resta? Paulo, você Eu agora. acredito que se a filosofia mudar o ser humano voltar a ser ser humano, o mundo vai ficar diferente por conta de consequência. Sim. Agora eu vou pegar você e vou pôr plus, né? Porque cada um pegou um pouco e foi adicionando, né? E também volto, né? Eu acho que mudando a humanidade, a sociedade, nós conseguimos mudar o mundo. Mas sem mudar uma cultura, sem mudar uma história. Não precisa. Hoje em dia a gente tá se esquecendo. Se for assim, vai Né? ser igual aquele filme Sim. lá, o Doador de Memórias, vai todo mundo se fechar numa sociedade muito top que vai esquecer do passado. Não Sim. precisa esquecer. É só a gente aprender com os erros e não fazer mais. Sim, e realmente a gente tá se esquecendo da cultura, da nossa história, porque, como diz o nosso projeto integrador, né, é sociotransformador. Pensamento sociotransformador. Sim, e esse pensamento é sem deixar essa vivência da cultura, da nossa terra, ajudando primeiro os pequenos. Muita gente tem o pensamento, eu já quero mudar o mundo. E às vezes a gente não consegue mudar muito o que está ao nosso redor, né? Começando de fato no pequeno, né? Olha, eu digo mais, que a gente já começa num simples bom dia. Eu acho que o que falta muito é isso. É já começar pelas pequenas coisas. Quando eu vou lá comprar um pão no mercado, bom dia, tudo bem? Como tá seu dia? Tem que ser... Obrigado, né? As pequenas coisas fazem grandes mudanças. Pequenas coisas, porque o que adianta a gente ter como posso dizer, até uma hipocrisia da nossa parte, da gente querer mudar grandes coisas afora e a gente não conseguir dar bom dia para um funcionário no supermercado. Um bom dia, a gente entra para cortar o cabelo, não consegue, não, bom dia, não, só senta, corta e vai embora. Depois a gente quer fazer grandes transformações, não dá, né? Então transformar o mundo é começar aqui, no hoje, no agora, nas pequenas coisas. Você não vai mudar o mundo de uma hora para outra. Não, você é filósofo? Só? Você estralou o dedo Você aí sabia? na Você não hora. sabia? Eu peguei essa. Sabia que eu faço filosofia na Uniso? Verdade. Sim. Eu também faço. Mentira. Verdade. Que bloco que é o seu? Bloco B. Gente, que legal. Ah, Coincidência. Você é aquele aluno que nunca aparece? Eu mesmo. Olha!
Santana! Eu sou o famoso protagonista, só apareço no final, só. Mas é aquele que faz a diferença, né? Sempre, eu tenho até uma passagem até, né? Que os últimos serão os primeiros. Nossa, que bonita essa frase agora. Eu puxei do fundo do meu coração. Essa pegou fundo. Gente, queria agradecer. Essa conversa nossa foi muito boa. Cada um pôde, né? Mesmo assim, em curto tempo, né? Tivemos a oportunidade um pouco de falar um pouco da nossa história, do nosso curso de filosofia, contar um pouco o que nós aprendemos muita coisa e é muito legal. Eu queria que vocês falassem umas considerações finais aí pra gente poder encerrar o nosso programa. Vitor. Eu acho que agradecer a todo mundo por ter tido a paciência de escutar esses três malucos, né? E falar que o curso de filosofia é muito importante. A gente acaba desprezando as humanidades, né? E nos perdemos nisso. Eu acho que todo ser humano devia fazer filosofia. Acho que tipo, todo mundo devia fazer filosofia. Todo mundo devia fazer filosofia pra aprender. Sim. Não só perguntar como pensar, mas no geral, sabe? É que é muita emoção, né? Obrigado, Vitor. Você tá muito emocionado, né? De estar aqui conosco, falando da filosofia, né? E... Paulo, por favor. Oi? Suas considerações finais, eu acho que é o que eu falei, né? Eu acho que todo mundo devia aprender a questionar ou aprender a pensar. Porque você vê que falta, sabe? Você vê que são poucos, assim, que tem realmente o olhar crítico hoje em dia. São poucos que realmente questionam, são poucos que realmente se prezam a fazer isso. Você pode ver pelo curso, tem 16 pessoas nessa sala e 10 são seminaristas. Sim. Muito boa suas Aí você vai ver sala de PP, tem 120 pessoas. Sim, né? Mas uma coisa que eu quero falar nas minhas considerações finais, né? E quero até olhar para a câmera, porque meu olhar tem que estar nesta direção, nesse momento, porque eu quero falar para você. Povo, vamos fazer a diferença no mundo. Vamos transformar aí a sociedade, levando muito amor, levando a sabedoria, com muita consciência, que nós possamos fazer realmente, cada um no seu âmbito, né, essa transformação aí. Gente, muito obrigado, Paulão. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vitor, meu grande amigo, companheiro, camarada. Foi um prazer. Agradeço a todos que nos assistem. Agradeço também todos que fazem, né, esse projeto integrador, esse podcast Filosofia acontecer. Meu muito obrigado a todos. E para terminar o nosso podcast, eu queria, por favor, vamos estralar os três juntos. 1, 2, 3. Yeah.